Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, dando sequência ao capítulo 14, os fluidos, vamos para o segundo item, que é formação e propriedades do perispírito. Parágrafo 7. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido ao redor de um foco de inteligência ou alma. Viu-se que o corpo carnal tem igualmente seu princípio neste mesmo fluido, transformando e condensando em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porque o fluido conserva sua imponderabilidade e as qualidades etéreas. O corpo perispiritual e o corpo carnal têm, pois, a sua fonte no mesmo elemento primitivo. Um e o outro são da matéria, embora sob dois estados diferentes. Bom, é curioso aqui, né, a gente já comentar, que ele diz assim: viu-se que o corpo carnal tem igualmente seu princípio neste mesmo fluido, transformando e condensando em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porque o fluido conserva sua imponderabilidade. Bom, o que quer dizer isso, né? Está dizendo que o fluido mantém uma impossibilidade de ser mensurado. O que hoje, né? Hoje não. O que já da época deles até agora, não se consegue instrumentos que possam fazer essa mensuração. Mas se a gente pensar bem, quando o espírito transforma, quando o espírito modula, ele modula mediante um pensamento, uma construção mental, né, do que ele está querendo modular, e a partir daí a absorção desses fluidos. O que falta, na verdade, é uma intenção em se mensurar essa quantidade de fluido usada na construção daquele objeto, daquele envoltório, né, que, obviamente, é o que os espíritos mais elevados o fazem. À medida que eles projetam, né, alguma coisa e a constroem no plano espiritual, eles têm a consciência do quanto eles precisam fazer, de quanto fluido é necessário para que aquilo se processe. Então, essa imponderabilidade está associada à nossa não compreensão de como isso se desenvolve. Mas ainda estaremos evoluindo para chegarmos nesse ponto de podermos também mensurar aquilo que hoje, né, aquilo que para nós aqui ainda é imponderável. Parágrafo 8. Os espíritos aurem o seu perispírito no meio onde se encontrem. Quer dizer que esse envoltório é formado de fluidos ambientes. Disso resulta que os elementos constitutivos do perispírito devem variar segundo os mundos. Que foi aquilo que nós falamos já numa outra leitura, eu acho que é na leitura do Livro dos Espíritos, nós já falamos disso, que quando o espírito vai encarnar, ele tem que
ter as condições do meio onde ele vai encarnar. Para isso, aquele meio vai condicionar, vai dar as condições para que o espírito desenvolva o seu meio de interação. Então, o perispírito deverá ter uma forma, uma estrutura, uma densidade que seja de acordo com o orbe no qual ele vai encarnar. Vamos dar sequência. Sendo dado como um mundo muito avançado comparativamente à Terra, Júpiter, onde a vida corpórea não tem materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais devem ser ali de uma natureza infinitamente mais quintessenciada do que sobre a Terra. Ora, do mesmo modo que nós não poderíamos existir nesse mundo com o nosso corpo carnal, nossos espíritos não poderiam ali penetrar no seu perispírito terrestre. Deixando a Terra, o espírito nela deixa o seu envoltório fluídico e se reveste de um outro apropriado ao mundo onde deve ir, que é o que eu acabei de comentar, certo? Aqui ele diz assim: natureza infinitamente mais quintessenciada do que sobre a Terra. Então veja que quando se coloca esse termo quintessência, a gente está pensando naquela construção humana, né? Que você tem sólido, líquido, gasoso, né? E a energia, né? Ou lá a água, a terra, fogo, ar. A quintessência, que seria então o mais sutil possível. Então, quintessenciada está querendo dizer o mais sutil possível na sua, vamos dizer assim, na sua constituição. Parágrafo 9. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudá-lo à sua vontade e, por consequência, não podem, à vontade, transportar-se de um mundo para outro. Alguns, a cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável, com relação à matéria tangível, é ainda muito pesado, se assim se pode exprimir com relação ao mundo espiritual, para permitir-lhe sair do seu meio. É necessário classificar nesta categoria aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, e que, por esta razão, creem-se sempre vivos. Estes espíritos, e o número deles é muito grande, permanecem na superfície da terra, como os encarnados, crendo sempre vagar em suas ocupações. Outros, um pouco mais desmaterializados, não são, entretanto, o bastante para se elevarem acima das regiões terrestres. Então, aqui é uma grande informação. A maioria, né, esmagadora aí dos espíritos encarnados tem uma evolução moral tão baixa que depois que morrem, ainda permanecem entre os vivos, preso às suas paixões, aos seus desejos, às suas gosto, né, o gosto pela existência carnal, prende ainda nesse orbe. Então, ele encarna, reencarna, desencarna, e ele ainda está muito moralmente, né, atrasado. Então, ou seja, os prazeres da carne o mantém muito preso à crosta. Então ele morre, desencarna, e o espírito ainda se fala, opa, daqui a pouco eu vou reencarnar de novo, tal, e está preso ali. E acontece a sua reencarnação, e aí quanto mais emotivo for esse espírito, maior serão as relações intrapessoais, e aí acaba aprendendo mais ele ainda por questões de
culpabilidade, vamos dizer assim, né, kármica, e aí, portanto, ele fica ali mais preso. Agora, mesmo assim, e assim, esse aí dificilmente vai saindo da Terra, né, vai poder atingir órbitas diferentes, vai continuar ali na Terra por muito tempo. Agora, ainda existem aqueles que são um pouquinho mais desenvolvidos moralmente. E aí o que acontece? Eles já podem sair? Ainda não, né? Ainda falta-lhes maior sutileza para que eles possam ir para orbes, para mundos mais sutis. Então, a maioria esmagadora continua por aqui mesmo, no planeta Terra. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir para os mundos inferiores e mesmo neles se encarnarem. Eles retiram nos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontrem, fazendo com que o grande senhor que deixa as suas belas vestes para se vestir momentaneamente do burel, sem deixar por isso de ser o grande senhor. É assim que os espíritos de ordem mais elevada podem se manifestar nos habitantes da Terra ou se encarnar em missão entre eles. Esses espíritos carregam consigo não o seu envoltório, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vêm, e que vêm pelo pensamento. São videntes entre cegos. Ele está dizendo aqui que alguns espíritos evoluídos, que não precisariam estar aqui, acabam assumindo missões. E aí, portanto, são os espíritos missionários que vêm aqui à Terra para fazer algum tipo de contribuição para a melhoria da população. E esses espíritos vão encarnar aqui, vão transformar os seus fluidos, né, à medida que for necessário para poder encarnar aqui. Mas isso não significa que deixou de ter a evolução moral. Então são pessoas que se distinguem muito entre os outros com as suas ideias, sua fala, sua inteligência, sua moralidade, tá certo? Eu até me arrisco a dizer que Albert Einstein está entre esses espíritos. Talvez não entre os maiores, né? Mas esses espíritos que ele era muito diferente, tanto no ponto de vista de percepção intelectual da natureza, como na sua sensibilidade espiritual em relação às religiões, né? Então, eu acredito muito na condição de um espírito bastante elevado a dele. Parágrafo 10. A camada dos fluidos espirituais que envolvem a Terra pode ser comparada com as camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Estes fluidos não são homogêneos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais se encontram necessariamente as moléculas elementares que lhes formam a base, mas mais ou menos alteradas. Os efeitos produzidos por estes fluidos estarão em razão da soma das partes puras que encerram. Tal é, por comparação, o álcool retificado ou misturado em diferentes porções com a água ou outras substâncias. Seu peso específico aumenta com essa mistura, ao mesmo tempo que sua força e sua inflamabilidade diminuem, se bem que no todo haja o álcool puro. Os espíritos são chamados a viver nesse meio e aí aurem o seu perispírito, mas, segundo o espírito, seja mais ou menos depurado, ele mesmo, o seu perispírito, se forma das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido próprio do mundo onde se encarna. O espírito aí produz, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai para si as moléculas que se assemelham à sua natureza.
Então veja, né? Aqui ele está dizendo que, de acordo com a evolução mental, evolução do espírito, né? Mental, moral, né? Do espírito, ele vai saber manipular os fluidos locais, né? Por comparação, né? Não é porque essa se parece com aquela, ou essa tem a mesma força que aquela, mas por comparação, para que serve esse, para que serve aquele. Dessa forma ele vai puxar dali, né? Absorver dali esses fluidos que vão formar o seu perispírito. Ele vai atrair para si, então estou dizendo aqui, ele atrai para si então as moléculas que se assemelham à sua natureza. Então, comparando, né, o que ele, como ele é e o que ele tem ofertado pelo meio, né, quais são aquelas combinações adequadas para que ele possa construir seu perispírito. E aí ele vai atrair para si essas moléculas e aí compor o seu perispírito. Uma coisa bastante interessante. E aí volta naquilo que eu havia dito lá no começo. A imponderabilidade, né, a incapacidade de se mensurar, é tudo uma questão do ponto de vista nosso. Do ponto de vista dos espíritos superiores, não é assim. É tudo muito ponderável, tudo muito mensurável, né? E aí eles conseguem sim manifestar a sua capacidade de combinação. Gente, tá um pisca-pisca aqui na minha gravação aqui que eu não estou conseguindo ajustar. Mas vamos lá. O balanço de branco no meu celular fica muito ruim e aí fica muito fora a imagem. Então, desculpa aí a inabilidade. Disso resulta este fato capital, que a constituição íntima do perispírito não é idêntica entre todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço circundante. Não ocorrendo o mesmo com o corpo carnal, que, com isso foi demonstrado, está formado dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito. Também entre todos os efeitos produzidos pelo corpo são os mesmos, as necessidades semelhantes, ao passo que diferem por tudo o que é inerente ao perispírito. Disso resulta ainda que o envoltório perispiritual do mesmo espírito se modifica com o progresso deste. A cada encarnação, se bem que encarnando no mesmo meio, que os espíritos superiores se encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm um perispírito menos grosseiro do que o dos indígenas deste mundo. O que ele está dizendo aqui? Né? Que organicamente nós somos quase todos iguais, mas não somos, né? Na visão aqui do século XIX poderíamos até ser, mas nós sabemos que não somos tão iguais, né? O DNA está dizendo que somos todos iguais, mas compara dois corpos, as pessoas da mesma idade, por exemplo, mas são fracas. Umas podem ser muito fracas, suscetíveis a diversas doenças, e outras não. Mas essa teve isso, teve... Não, mas às vezes não teve. Então, o corpo carnal também é algo específico de cada ser vivo. Mesmo que sejam gêmeos. São talvez idênticos ali no parto, mas dali para frente
a vivência de cada um vai fazendo com que seus corpos fiquem, de alguma forma, diferente um do outro. Um mais imunes a alguma coisa, outro menos imune, uns mais bem resistentes a trabalhos, outros menos resistentes. Toda uma vida, toda uma dinâmica modifica esse corpo. Uma alimentação modifica esse corpo, vícios modificam esse corpo. Ah, então os corpos são todos iguais. Aparentemente, né? Se fosse assim, né? Se todos os corpos fossem iguais, não teria problema de saúde no mundo, né? 11. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que devem nele viver. Os peixes estão na água, os seres terrestres estão no ar, ou os seres espirituais estão no fluido espiritual, etéreo. Mesmo sobre a Terra, o fluido etéreo é para as necessidades do espírito o que a atmosfera é para as necessidades dos encarnados. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver na atmosfera, muito rarefeita para os seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morrem com isso, porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém deles distantes, como se distancia um fogo muito ardente ou uma luz muito ofuscante. Eis porque eles não podem sair do meio apropriado à sua natureza. Para isto mudar, é preciso que mudem primeiro a sua natureza. Que se despojem dos instintos materiais que os retêm nos meios materiais. Em uma palavra, que se depurem e se transformem moralmente, e então, gradualmente, eles se identificam com um meio mais depurado, que se torna para eles uma necessidade, com os olhos daquele que, por muito tempo, viveu nas trevas, se habituam pouco a pouco à luz do dia e ao brilho do sol. Então, bastante simples dessa forma aqui de explicar. A depuração vem de dentro para fora, né? Da mesma forma que você, para viver numa região equatorial, você tem que desenvolver no seu organismo resistência à luz do sol, né? Você tem que desenvolver melanina e tudo mais. E outros tantos, né, exemplos aí que isso aí só esse veio na minha cabeça. A mesma coisa diz aqui, se você vai querer, se o seu espírito vai, pretende, né, vai um dia qualquer, lá no futuro, poder estar entre espíritos mais evoluídos, tem que se evoluir de dentro para fora, tem que se depurar de dentro para fora, se livrando de todos aqueles apegos materiais. Os apegos materiais são aqueles que fazem, de certa forma, que o espírito não se depure, né? Não se depure. E a cada geração, embora seja mais fácil a evolução espiritual, por outro lado, existe uma gama cada vez mais diversificadas de prazeres que prendem o espírito à vida carnal. Diversões, né, que prendem o espírito ao mundo carnal, fazendo com que ele queira estar sempre curtindo a vida neste plano. Doze e último parágrafo. Assim tudo se liga, tudo se encadeia no universo. Tudo está submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a materialidade mais compacta até a espiritualidade mais pura. A Terra é um vaso de onde escapa uma fumaça espessa, que se clareia à medida que se eleva, e cujas partes rarefeitas se perdem no espaço infinito.
A força divina brilha em todas as partes deste conjunto grandioso. E se quereria que, para melhor atestar o seu poder, Deus, não contente com aquilo que fez, viesse perturbar essa harmonia, que se abaixe ao papel de mágico, por poeres efeitos dignos de um prestidigitador, e se ousa, assim por cima, dar-lhe por rival em habilidade o próprio Satanás. Nunca, em verdade, rebaixou-se tanto a majestade divina e ainda se espanta com o progresso da incredulidade. Tendes razão em dizer, a fé se vai, mas é a fé em tudo o que choca o bom senso e a razão que se vai. A fé é semelhante àquela que fez dizer outrora, os deuses se vão, mas a fé nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade está sempre viva no coração do homem. E se ela foi abafada sob as pueris histórias com as quais sobrecarregam, ela se revela mais forte desde que esteja liberta, como a planta comprimida se eleva desde o que receba sol. Sim, tudo é milagre na natureza, porque tudo é admirável e testemunha da sabedoria divina. Esses milagres são para todo o mundo, para todos aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, e não em proveito de alguns. Não há milagres no sentido que se liga a este nome, porque tudo ressalta das leis eternas da criação. Essas leis são todas perfeitas. Então, terminou aqui esse item bastante bacana, né? Tá colocando aqui para nós que, se você pensar do ponto de vista do maravilhoso, daquilo que realmente nos faz admirar, né, nos coloca sempre em estado de admiração, é porque existem as leis divinas que provam a existência de Deus. E nossa inteligência vai se desenvolvendo à medida que podemos entendê-las e usá-las a nosso favor e a favor do nosso crescimento. À medida que vamos usando as leis da natureza em prol do nosso crescimento, nós vamos nos evoluindo cada vez mais. Estamos todos aqui na Terra, estamos todos aqui sob os mesmos corpos, né, biológicos, e, portanto, estamos aqui partilhando o mesmo meio, cada um com o seu perispírito, mais ou menos desenvolvido, mais ou menos denso, e todos nós estamos aqui à procura de quê? De evolução. E essa evolução, como está sendo muito bem comentada, nasce de dentro para fora. Então, quanto mais você conseguir entender que a sua depuração depende do descascar do ego, né, mais rapidamente você vai cumprir essa evolução. Ok? Se você gostou, né, desse vídeo, deixe seu like. Se você não gostou desse vídeo, deixe seu like. Ajuda a gente a dar sequência nesses trabalhos. Seja caridoso. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Além dessa playlist, tem mais outras interpretações, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o meu próprio livro, A Vida Sob Nova Visão, e outros tantos vídeos que foram colocados aí para justamente levar um pouco mais desse assunto espiritual a todos vocês, né?
faça um comentário. Eu gostei, eu não gostei, eu gostaria de entender melhor como você pensa que é isso. Eu acho que você poderia ter comentado isso, né? Não concordo com isso. Faça um comentário. Né? Manifeste o seu desenvolvimento espiritual também. Certo? E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor, se livra da coisa grudenta.